Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Muito bom dia, aquí amados en irmãos e Príncipe, amigos, Haití. aqui em Porto Príncipe, Haiti. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês y sobre mí e también. sobre mim também. Y nos permita entender su palabra en esta ocasión. E nos permita entender sua palavra nesta ocasião. Y nos permita comprender el misterio de su segunda venida. E nos permita compreender o mistério da sua segunda vinda. Y nos llene así de sabiduría E nos encha assim de sabedoria y conocimiento del cielo. e conhecimento do céu. En el nombre eterno del Señor No Jesucristo. nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém Y amén. e amém. Quiero leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, Quero ler no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versos 1 al 3, versículos 1 ao 3, y luego el mismo capítulo 24, e depois o mesmo capítulo 24, versos 30 al 31. versículos 30 ao 31. Leamos San Mateo 24, verso 1 al 3, Vamos ler São Mateus 24, versículo 1 ao 3, donde dice: onde diz: Cuando Jesús salió del templo y se iba, Saindo do templo, Jesus ia se retirando, se acercaron sus discípulos aparte para mostrarle los edificios del templo. quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Respondiendo él, les dijo: Ele, porém, lhes perguntou: ¿Veis todo esto? Não vedes tudo isto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: aproximaram-se dele os discípulos em particular Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? e lhe pediram: Dize-nos quando aconteceram essas coisas ¿Y qué señal habrá de tu venida e que sinal haverá da tua vinda y del fin del siglo? e do fim dos tempos. Capítulo 24, Capítulo 24, verso 30 al 31 dice: versículo 30 ao 31 diz: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra e todos os povos da terra se lamentarão y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran e gloria. verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, y juntarán a sus escogidos os quais ajuntarão os seus escolhidos, de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. El misterio del cumplimiento de la segunda venida de Cristo. O mistério do cumprimento da segunda vinda de Cristo. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Esse é o nosso tema para esta ocasião. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. Para poder comprender el misterio de la segunda venida de Cristo, Para poder compreender o mistério da segunda vinda de Cristo, es muy importante comprender lo que fue la primera venida de Cristo. é muito importante compreender o que foi a primeira vinda de Cristo. Por lo tanto, Portanto, veamos vejamos lo que fue la primera o que venida de foi a Cristo. primeira vinda de Cristo. Y también veamos E também vejamos las promesas as promessas de la primera venida de Cristo. da primeira vinda de Cristo. Y también veamos E também vejamos las promesas as de la promessas segunda venida de Cristo. da segunda vinda de Cristo. La primera venida de Cristo A primeira vinda de Cristo estuvo anunciada esteve anunciada
por Deus desde el huerto del Edén, desde o jardim do Éden, en Génesis capítulo 3, verso 15, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios dijo quando Deus disse que la simiente de la mujer que a semente da mulher heriría en la cabeza feriria na cabeça a la serpiente a serpente y habría enemistad e haveria inimizade entre la simiente de la serpiente entre a semente da serpente y la simiente de la mujer. e a semente da mulher. Veamos cómo lo dice aquí, Vejamos como diz aqui, capítulo 3, capítulo 3, verso 15, versículo 15, dice, diz: veamos, aquí está cuando Dios maldijo la Vejamos, aqui serpiente. está quando Deus amaldiçoou a serpente. Por lo tanto, leamos Portanto, capítulo 3, verso 14 al 15 vamos ler capítulo 3, versículo 14 ao 15 del Génesis, de Gênesis, y dice así, e diz assim: y Jehová Dios dijo a la serpiente, Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: por cuanto esto hiciste, Porque fizeste isto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. La serpiente A serpente antes no se arrastraba, antes não se arrastava, no era un reptil, não era um réptil, era la forma erecta, era na forma ereta, como un hombre, como um homem, hablaba, falava, razonaba raciocinava y era el animal más e era o inteligente, animal más mais astuto. inteligente, mais astuto, Pero después perdió la bendición mas que tenía, depois perdeu a bênção que tinha, porque fue un instrumento del diablo, porque foi um instrumento do a diabo, través del cual el diablo se através do manifestó qual o diabo se manifestou y engañó a Eva e enganou Eva e hizo caer la raza e humana fez cair a raça humana de la vida eterna. da vida eterna. Y toda persona E toda pessoa que sea un instrumento del diablo que seja instrumento do diabo está bajo maldición divina está sob maldição divina y pierde el derecho e perde o direito a la vida eterna. à vida eterna. Ahora sigue diciendo Dios, Agora Deus continua le dizendo, dice a la serpiente, diz a y serpente: pondré enemistad entre ti y la mujer, E porém inimizade entre ti e a mulher, y entre tu simiente y la simiente suya. e entre a tua descendência e o seu descendente. Esta te herirá en la cabeza, Este te ferirá a cabeça, y tú le herirás e en el tu calcañar. lhe ferirás o calcanhar. Por eso, Por isso, cuando Cristo murió en la cruz del quando Calvario, Cristo morreu na cruz do Calvário, allí estaba herido ali estava ferido en el calcañar. no calcanhar. Fue herido Foi ferido en esta parte de las manos nessa parte das mãos y también fue herido e também foi ferido por los tobillos, nos tornozelos, y allí se cumplió e ali se cumpriu la herida que el a diablo ferida que o diabo le daría lhe daria al Mesías, ao Messias, la simiente de la a mujer. semente da mulher. Desde el Génesis Desde Gênesis, vean ustedes, vejam vocês, se habla se fala del Mesías. do Messias. Ahora veamos cómo el Mesías Agora vejamos como o Messias le ha estado ganando la batalla esteve al ganhando diablo a batalha do diabo en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. El Mesías O Messias venció al diablo, venceu o diabo, llevou nuestros pecados, levou nossos pecados, pagou la deuda del pagou a pecado dívida do pecado y resucitó. e ressuscitou. Le quitó las llaves Tirou del as infierno, de la chaves muerte do del inferno e diablo, da morte do diabo. y ahora Cristo E agora Cristo resucitará en el día postrero ressuscitará no último dia em corpos eternos a todos los creyentes todos os crentes nele que han partido, que partiram, o sea, que han ou muerto sus seja, cuerpos físicos, que seus corpos físicos morreram, y a los que están vivos e aos que estão vivos los transformará. os transformará. A todos los creyentes en A Cristo, todos os crentes em Cristo que lavaron sus pecados que en la lavaram sangre de seus Cristo pecados no sangue de Cristo y han recibido e su Espíritu receberam o seu Espírito Santo. Santo. Y por consiguiente E, consequentemente, se ha efectuado en la se persona efetuou na pessoa el nuevo o nacimiento. novo nascimento. Ha nacido de nuevo. Nasceu de novo. Ha nacido en el Nasceu reino de no Dios. reino de Deus.
y tiene un e cuerpo tem um teofánico corpo teofânico da de la sexta dimensión. sexta dimensão. Y solamente le falta E somente falta el cuerpo eterno o corpo eterno que Cristo ha prometido, que Cristo prometeu para os crentes el nele, cual o recibiremos qual receberemos cuando los muertos en quando Cristo os mortos em Cristo ressuscitarem corpos eternos, y nosotros e nós entonces então seremos transformados e teremos também o corpo eterno. y así E assim regresaremos regressaremos à vida eterna cuerpo eterno. com um corpo eterno. Agora já Agora já temos vida eterna porque recebemos Cristo como nosso Salvador, lavamos os nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos o seu Espírito Santo. E, consequentemente, nascemos de novo e já estamos com vida eterna. Cristo disse, falando sobre a vida eterna e dos crentes nele, no capítulo 5 de São João, versículo 24, de cierto os digo, em verdade vos digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tiene vida eterna tem vida eterna y no vendrá condenación, e não entrará em condenação, mas ha pasado mas passou de muerte a vida. de morte à vida. Vean cómo pasamos de muerte a vida. Vejam como passamos de morte à vida. ¿Y por qué pasamos de muerte a E vida? por que passamos de morte à vida? Al creer en Jesucristo, Ao crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, pasamos de muerte passamos de morte à vida, a vida, porque nós hemos venido a esta tierra viemos a esta en terra este cuerpo mortal, neste corpo mortal, corruptible corruptível y temporal, e temporário, y hemos venido e viemos en muerte, em morte, un cuerpo mortal, um corpo mortal, y pasamos e passamos de muerte de morte a vida eterna, à vida eterna quando recebemos a Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos o Espírito Santo. Ahora vean la forma Agora vejam a forma de passar de morte à vida eterna. É por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, yo soy el camino, eu sou o caminho, la verdad, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. no hay otra forma Não há outra forma para obter vida eterna e para regressar com vida eterna ao nosso Pai Celestial. Somente há um caminho. ese es Jesucristo, Esse é Jesus Cristo. Somente há uma verdade. y ese es Jesucristo, E esse é Jesus Cristo. E somente há uma vida eterna. E esse é Jesus Cristo. y cuando lo E recibimos quando recebemos, estamos recebendo vida eterna, vida eterna. y él efectúa en nosotros E Ele efetua em nós el nuevo o nacimiento, novo nascimento. y al nacer de nuevo E ao nascer de novo, obtemos um corpo teofânico da sexta dimensão, del paraíso, do paraíso. y luego E depois, en el día no posterior último dia, receberemos o corpo físico eterno, um corpo glorificado, e seremos a imagem e semelhança de nuestro Señor do Jesucristo. nosso Senhor Jesus Cristo. Él es el principio Ele é o princípio de la nueva creación, da nova de criação, la creación de da Dios, criação de Deus, de esa nueva creación, dessa nova criação de personas de pessoas que vivirán que eternamente viverão con eternamente Jesucristo, com Jesus Cristo como reis e sacerdotes. Ahora veamos Agora vejamos cómo todo esto sucedió como tudo isso aconteceu por meio de su venida. da sua vinda. ¿Qué fue su venida O que foi sua vinda 2000 anos atrás? Su venida 2000 Sua vinda 2000 anos atrás fue el cumplimiento foi o cumprimento de las profecías das profecias que hablaban que falavam de la venida del da Mesías vinda do Messias como Cordero, como de Dios. Cordeiro de Deus. Y como Cordero, E como Cordeiro seria levado ao matadouro. por eso Juan el Por Bautista, isso, João Batista, cuando habló quando falou que después de él vendría uno, que depois dele viria um, del cual él do no era qual digno ele não era desatar la digno correa de de su desatar o calzado, cadarço do seu calçado, cuando lo vio, quando o viu, dijo, disse: he aquí Eis el Cordero o de Dios Cordeiro de Deus, que quita el pecado del mundo. que tira o pecado do mundo.
estava vindo como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Vejam vocês, quando Moisés feriu a rocha, aquela primeira ocasião no qual o povo teve sede, e Deus disse: vá diante da rocha com a vara com a qual abristes o mar. Vai ali, esteja ali, e eu vou estar sobre a rocha. E golpearás a rocha, e a rocha lhes dará água. São Paulo, em 1 aos Coríntios, nos diz que essa rocha é Cristo. Vejam vocês como essa rocha, que é Cristo, esteve no meio do povo hebreu, se refletindo naquela rocha que Moisés feriu. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 6. Diz que a rocha que seguia o povo hebreu era Cristo. E agora vejam como Cristo se refletiu através dessa rocha. Porque Cristo é a rocha de salvação, quem nos dá água de vida eterna. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o anjo do pacto, o qual viria no meio do povo hebreu em carne humana. Diz o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. De quem o profeta Isaías está falando aqui? Está falando aqui dele mesmo? Ou está falando de outra pessoa? Está falando de outra pessoa. Está falando do Messias, da semente da mulher, da qual Deus falou em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E agora, a semente da mulher, pois tinha que vir por meio de uma mulher. E agora, Deus dá mais informação sobre essa mulher e desse filho que nasceria por meio dessa mulher. Agora diz que será uma virgem. E agora identifica o povo através do qual virá essa virgem, e através da qual virá o Messias. O povo é o povo hebreu. E agora também identifica em outras ocasiões e em outros lugares que será um descendente de Davi. Virá por meio da tribo de Judá. E por isso, a Virgem Maria era uma descendente do rei Davi. Portanto, era uma princesa, mesmo sendo uma mulher pobre, uma jovem pobre, mas era uma princesa. A posição dela, como descendente do rei Davi, ninguém podia tirá-la, mesmo sendo pobre. Mas a pobreza não tira de você o que você é. E a riqueza também não pode fazer nada para que você seja uma coisa que você não é.
y para los hijos de Dios. E para os filhos de Deus, Ni las riquezas nem as riquezas terrenales, terrenas, ni la pobreza nem a pobreza impedem que sean hijos de Dios. que sejam filhos de Deus. Ahora podemos ver Agora podemos ver que esta joven, que essa jovem, descendiente del rey David, descendente do rei Davi, sería seria esta virgen essa virgem de la cual habló el da profeta qual o Isaías, profeta Isaías falou. y tendría un hijo, E teria um filho, esta virgen. essa virgem. Isaías Isaías nos habló nos falou en el capítulo 9 no capítulo 9, más acerca de ese niño. mais sobre essa criança, esse menino, En el verso 6, no versículo 6 y 7 6 e 7 del capítulo 9 de Isaías. do capítulo 9 de Isaías, Y dijo, e disse: porque un niño nos es nacido, Porque um menino nos nasceu, hijo nos es um dado, filho se nos deu, y el principado sobre su o hombro, principado está sobre os seus ombros, y se llamará su nombre admirable, e o seu nome será maravilhoso, consejero, Conselheiro, Dios fuerte, Deus forte, Padre eterno, Pai da Príncipe de eternidade, paz. Príncipe da paz. Lo dilatado de su imperio Do aumento do seu governo e paz no tendrá não límite. haverá fim. Sobre el trono de David, Reinará sobre o trono de E Davi sobre seu reino. e sobre o seu reino, disponiéndolo para o estabelecer E afirmando e o no juízo. fortificar em retidão e y justiça, justicia desde ahora y para desde siempre. agora e para sempre. El celo de Jehová de los ejércitos O zelo do hará Senhor dos Exércitos fará isto. esto. Ahora miren cómo habla Agora vejam como fala acerca de este descendiente de sobre David. este descendente de Davi. Él es el heredero Ele é o herdeiro al trono de David. ao trono de Davi. Por eso, Por isso, el trono o trono de Jesucristo de Jesus Cristo es el trono de David. é o trono de Davi. Ahora, Agora, vean ustedes vejam vocês cómo Jesucristo, como Jesus Cristo, siendo el heredero, sendo al o trono de herdeiro ao trono de Davi, David, primero primeiro tenía que venir tinha que vir en su primera venida em sua primeira vinda como Cordero de Dios, como Cordeiro de Deus para tomar nuestros pecados para tomar nossos pecados e morrer en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Si él se sentaba en el trono de Se David, ele se sentasse no trono de en Davi, su primera venida, em sua primeira vinda, tendría un reino teria um reino de pecado de y pecado pecador. e pecador. Pero él Mas ele tendrá un reino terá um reino en donde estarán con onde estarão com ele él los reyes y os sacerdotes, reis e sacerdotes, que son los miembros del que cuerpo são os místico de membros do Cristo, corpo místico de Cristo, de la iglesia del da Señor igreja do Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, y estarán sin pecado. e estarão sem pecado. El problema O problema de los gobiernos terrenales dos governos terrenos es que sus gobernantes é que os seus governantes son seres humanos são seres humanos que están en cuerpos mortales que estão em corpos mortais y que el pecado e los que ataca. o pecado os ataca Por esa causa e por isso encontramos encontramos que tienen muchos problemas que en la tem tierra. muitos problemas na Y terra. los reinos gentiles, E os reinos gentios, por cuanto son reinos porquanto são reinos que están envueltos que en estão el pecado, envolvidos no pecado, tienen tantos problemas. têm tantos problemas. Pero el reino del Mesías Mas o reino do Messias será um reino donde el pecado onde o pecado no estará. não estará. En ese reino, Nesse reino, en donde Cristo, onde Cristo, como rey de reyes, como y Rei Señor dos de reis e señores, Senhor dos senhores, estará estará con sus redimidos com os seus redimidos. en ese reino Nesse reino y en esas personas e nessas pessoas que formarán parte que desse farão reino, parte desse reino, como reyes y como sacerdotes, reis e sacerdotes, no habrá pecado. não haverá pecado. Mire lo que dice Veja o que diz Apocalipsis, Apocalipse, capítulo 1, capítulo 1, verso 4 al 6. versículo 4 ao 6. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, João às 7 igrejas que estão na Ásia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir.
y de los 7 espíritus que están delante de su trono, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, el primogénito de los muertos, o primogênito dos y el mortos soberano de los reyes de e la o tierra, príncipe dos reis da terra, al que nos amó aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados y nos hizo e nos reyes y fez sacerdotes reis para Dios, e sacerdotes para Deus, su Padre. seu Pai. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. A Ele Amén. seja glória e poder para todos sempre. Amém. Con su sangre Com seu sangue nos lavou de todo pecado de todo pecado y nos hizo e nos fez reyes reis y sacerdotes. e sacerdotes. En el capítulo 5 No capítulo 5 del Apocalipsis, do Apocalipse, versos 9 en adelante dice: versículos 9 em diante diz: y cantaban un nuevo cántico diciendo: e cantava um novo cântico dizendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque tú fuiste inmolado porque foste morto y con tu sangre e nos has com teu redimido para sangue Dios, nos compraste para Deus, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. homens de toda tribo e língua e povo e nação. Ahí están incluidos, Aí estão incluídos vocês y yo también. e eu também. Y nos has hecho para nuestro Dios E para o nosso reis Deus e sacerdotes, nos fizestes reis e sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. e reinaremos sobre a terra. En ese glorioso reino milenial Nesse de Cristo, glorioso reino milenial de Cristo, estaremos reinando como estaremos reyes y reinando sacerdotes, como reis e sacerdotes, y el pecado e o pecado no estará não estará en ese reino, nesse reino, y las personas que e estarán as pessoas que estarão frente a esse reino, diante desse reino, que es Jesucristo, que é Jesus Cristo, con sus redimidos, com seus redimidos, com sua igreja, será un reino será um reino de justicia de justiça y de paz e de paz para los seres humanos. para os seres humanos. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo ese reino como esse reino governará sobre el pueblo hebreo sobre o povo hebreu y sobre todas las e naciones sobre gentiles. todas as nações gentias. Por eso es que Apocalipsis, Por isso é que em Apocalipse, capítulo 11 capítulo 11 y verso 15, e versículo 15, nos habla de ese reino nos fala desse reino y nos habla e nos fala de que los reinos de este mundo de que os reinos deste mundo van a ser de nuestro vão Señor. ser do nosso Senhor. Cuando dice los reinos de Quando este diz os reinos deste mundo, mundo, no solamente se refiere não al somente pueblo hebreo, se refere ao povo hebreu, sino a todas las naciones. mas a todas as nações, Jesucristo porque Jesus Cristo es el heredero é o herdeiro al trono de ao David trono de Davi, para reinar sobre el pueblo para hebreo. reinar sobre o povo hebreu. Él es el heredero Ele é o herdeiro como hijo de David, como filho de Davi, pero como hijo del mas hombre, como filho do homem, él es el heredero ele é o herdeiro al planeta Tierra do planeta Terra, con todos los com habitantes todos os habitantes, para reinar para reinar sobre el planeta sobre Tierra o planeta Terra completo. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 11, verso 15 en adelante versículo dice, 15 em diante el diz: séptimo ángel tocó la trompeta o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: los reinos de este mundo os venían a reinos ser de deste nuestro mundo Señor vieram a y ser de su Cristo. do nosso Senhor e do seu Cristo. Y él reinará por los siglos de los siglos de los siglos. E ele reinará para todo sempre. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, los reinos de este mundo os reinos deste mundo pasarán a ser passarão a ser de nuestro Dios, do nosso Deus, de nuestro Señor do nosso Senhor y de su Cristo, e do seu Cristo, de su ungido. do seu ungido. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês lo que está prometido. o que está prometido. Por eso Cristo Por isso Cristo tuvo que morir en la cruz teve del que Calvario morrer na cruz do Calvário em sua primeira vinda para pagar o preço da redenção. De otra forma, De outra forma, no podía venir una não podia restauración vir uma restauração del ser humano a la do vida ser humano à vida eterna eterna, y tampoco e também não
uma restauração del trono y reino do de David trono e reino de Davi sobre el pueblo sobre o povo hebreu y sobre el planeta e Tierra sobre o completo. planeta Terra completo. Porque la promesa Porque a promessa a David a Davi es un reino é um reino sobre el pueblo sobre hebreo. o povo hebreu. Y ese reino E esse reino se extenderá se estenderá a todo el planeta Tierra. a todo o planeta Terra. La piedra no cortada de A mano pedra não cortada por mãos que vio el profeta que o Daniel profeta Daniel viu en la interpretación que le dio na al rey interpretação Nabucodonosor, que deu ao rei Nabucodonosor en el libro de Daniel, no capítulo livro 2, de verso Daniel 30 al capítulo 2, 45, versículo 30 ao 45, dice que esa piedra diz que essa pedra, en su venida em sua vinda, hirió feriu la estatua en los pies de hierro a de estátua nos Barrocino pés de ferro e de barro de oleiro y los desmenuzó. e os esmiuçou, Y esa piedra e essa pedra creció cresceu y se hizo un gran e monte se tornou um grande que monte llenó toda la que tierra. encheu toda a terra. Ese gran monte Esse grande monte que llenará toda la tierra. que encherá toda a terra, Vean ustedes, vejam vocês, es la segunda é a venida de segunda vinda de Cristo, Cristo, que vendrá en una forma que pequeña, virá em uma forma pequena, pero luego crecerá mas depois crescerá y llenará toda la e tierra encherá toda a terra y reinará e reinará sobre el planeta sobre tierra, o planeta Terra completo. no solamente sobre el pueblo Não hebreo. somente sobre o povo hebreu. Ahora Agora podemos ver el gran misterio o grande mistério del cual estamos hablando. do qual estamos falando. Estamos falando Estamos falando del misterio do mistério de la segunda da venida de Cristo. segunda vinda de Cristo. Pero para poder comprender Mas la para segunda poder venida de Cristo, compreender a segunda vinda de Cristo, temos que compreender temos que compreender a primeira vinda de Cristo. Agora, vejam como foi a primeira vinda de Cristo. Foi o cumprimento das promessas messiânicas como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 1 nos diz: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse é o precursor Esse é o precursor da primeira vinda de Cristo. E quem foi o precursor da primeira E vinda quem de Cristo? foi o precursor da primeira vinda de Cristo? Que profeta vino preparándole el camino Que a Jesucristo? profeta veio preparando o caminho a Jesus Cristo? Pues Juan el Bautista. Foi João Batista. Ele é este Ele mensajero é este mensageiro prometido para vir preparando para el vir camino al preparando o caminho ao Senhor. Señor. E já vino E já veio 2000 anos atrás, 2000 anos atrás aproximadamente. Ele preparou o caminho ao Senhor e lo apresentou delante del pueblo, e o apresentou diante do povo, dizendo: este es aquel, Este é aquele el cual yo dije, do qual eu disse que viria depois de mim. yo no lo conocía, Eu não o conhecia, mas quem me mandou batizar y a predicar, e pregar me dijo, me disse sobre aquele que tu vires o Espírito Santo descer em forma de pomba. ese es él. Esse é Y ele. yo le vi. E eu vi. ¿Cuándo le vio Juan? Quando João viu, Cuando lo bautizó. quando o batizou, Vio el Espíritu Santo viu o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre Jesús de sobre Nazaret. Jesus de Nazaré. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês como Juan el Bautista como João Batista foi identificado como este profeta que viria preparando o caminho ao Senhor. Também estava prometido que seria Elias quem viria preparando o caminho ao Senhor. O povo hebreu estava esperando o profeta Elias que aparecesse preparando o caminho ao Senhor. E João Batista, quando chegou, era esse profeta Elias. E o arcanjo Gabriel, no capítulo 1, versículo 17 de São Lucas, nos diz: E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías
para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Irá diante dele no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Esto fue lo que dijo el arcángel Gabriel Isso foi o que o arcanjo Gabriel disse acerca del hijo que sobre tendría o el filho sacerdote que o Zacarías sacerdote Zacarias teria y su esposa e Elizabeth, sua esposa Isabel, la cual era avanzada a en qual edad, era avançada em idade, y el sacerdote e o Zacarías era ya sacerdote anciano. Zacarias já era ancião, Pero tendrían un hijo, un mas varón, teria um filho, um varão, y sería profeta de Dios, e seria profeta de Deus, y sería el precursor e seria o precursor de la primera venida de da Cristo. primeira vinda de Cristo. Vendría con el Espíritu Viria com o espírito y el poder de e o Elías. poder de Elias. Y cuando apareció, E quando apareceu, el pueblo hebreo estaba o esperando povo la venida hebreu del estava profeta esperando a vinda do profeta Elias, Elías. Pero no se daban cuenta mas não percebiam que Juan el Bautista que João Batista era ese profeta era Elías. esse profeta Elias que tinha que vir. ¿Y cómo puede ser posible? E como pode ser possível isto? Cuando Dios promete Quando Deus promete enviar un profeta enviar um profeta que ya vino en el pasado que já veio no passado y tuvo su ministerio e teve seu ministério y partió. e partiu. Cuando Dios promete Quando enviarlo Deus de nuevo, promete enviá-lo de novo, ese es el ministerio esse é o de ministério esse profeta. desse profeta vindo em outro homem. Es el Espíritu de É o Dios Espírito de Deus operando aquele ministério que esteve naquele profeta, operando em outro profeta, do tempo presente em que Deus o envia. Vejam vocês, João Batista foi o Elias que tinha que vir nesse tempo. O mesmo Jesus deu testemunho de João Batista no capítulo 11 de São Mateus, versículo 14, e disse de João Batista: si queréis recibirlo, se quiserdes recebê-lo, él es aquel Elías que había de ele é venir. aquele Elias que havia de vir. No solamente el arcángel Gabriel Não dice que somente Juan o el Bautista arcanjo es Gabriel Elías, disse que João Batista é Elias, sino que Jesús mas también que dice Jesus él es também aquel disse Elías, que ele é aquele Elias, que tenía que venir que en ese tinha tiempo, que vir nesse tempo, preparándole el camino al Señor. preparando o caminho ao Senhor. Quando Jesus estuvo en el monte de la esteve no transfiguración Monte da Transfiguração y se transfiguró delante e de se sus transfigurou discípulos, Pedro, diante Jacobo y dos Juan, seus discípulos Pedro, Tiago e João, en el capítulo 17 de San no Mateo, capítulo 17 de São Mateus, los discípulos de Jesucristo, os discípulos de Pedro, Jacobo y Jesus Juan, Cristo, Pedro, Tiago e João, vieron a Jesús viram con su rostro Jesus com seu resplandeciendo como el rosto sol. resplandecendo como o sol. Y vieron también E viram também a Moisés y Moisés e Elias Elías hablando con Jesús. falando com Jesus. Moisés y Elías Moisés e Elias estaban en sus estavam em teofanos, seus corpos teofânicos, sus cuerpos seus corpos de la sexta dimensión, da sexta de la dimensão, dimensión del da paraíso. dimensão do paraíso. Y ahora vean ustedes E agora vejam vocês, cómo allí estaban ellos como ali eles estavam hablando con Jesús falando com Jesus acerca de la partida sobre de a Jesús partida de Jesus hacia Jerusalén para Jerusalém para cumplir la obra de cumprir redención, a obra de redenção, donde la roca, onde a rocha, Cristo, Cristo, sería herido, seria ferido, lo cual fue o representado qual foi representado en la roca na rocha que Moisés hirió que Moisés feriu allá en el desierto lá no deserto por primera vez. pela primeira O vez. sea, esa primera Ou roca. seja, essa primeira rocha. Y ahora allí está Moisés E agora ali está Moisés con Jesús. com Y Jesus también está el profeta e Elías também está o profeta en Elias sus cuerpos teofánicos. em seus corpos teofânicos. Luego que bajan del monte de la transfiguración, Depois que descem do Monte da Transfiguração, pues todo lo que fue pois mostrado en el monte de la tudo que foi transfiguración mostrado no Monte da Transfiguração es é la venida del a reino de vinda Dios do reino de Deus en la segunda venida na de Cristo. segunda vinda de Cristo. Y ahora E agora, ven ustedes vejam vocês, como su rostro resplandeció como seu como el sol, rosto resplandeceu como o sol, porque la segunda venida de porque a Cristo segunda vinda de Cristo está prometida está prometida como el sol
naciente. como o sol nascente. Malaquías capítulo 4, verso 2. Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz: Mas a vosotros, Mas a vós, los que teméis os mi que nombre, temeis o meu nome, nacerá nascerá el sol o de sol justicia, de justiça, y en sus alas e em suas asas trará salvação. el sol literal O sol literal no tiene alas não literales, tem asas literais, pero por cuanto Cristo es el sol de mas justicia, porquanto Cristo é o sol de justiça, las alas as del asas sol de justicia do sol de justiça son são los ángeles os anjos del Hijo del Hombre. do Filho do Homem. Él dijo, Ele el disse Hijo del Hombre que o Filho do Homem vendría con sus ángeles. viria com seus anjos. Esas son sus alas. Essas são suas Y asas. sus ángeles son E seus anjos são Moisés y Elías. Moisés Los e Elias. ministerios de Moisés Os y Elías ministérios de Moisés e son Elias las alas são as asas del sol de do justicia sol de justiça en la segunda venida na de Cristo. segunda vinda de Cristo. Y por eso E por isso aparecieron en el monte de la apareceram no transfiguración, Monte da Transfiguração, en donde se estaba presentando onde se estava en apresentando miniatura em miniatura todos los elementos todos os elementos que tendrá que el reino de o Dios reino de Deus terá en su venida. em sua vinda. Es para el tiempo final É para o tempo final que tenemos la promesa que temos a promessa de los dos olivos, das duas oliveiras de Apocalipse capítulo de Apocalipse 11 y de Zacarías, e de capítulo Zacarias 4. capítulo 4. Ahora, Agora, los apóstoles de os Jesucristo, apóstolos de Jesus Cristo, que vieron a Moisés y Elías que viram hablando con Moisés Jesús e Elias falando com Jesus en el monte de la no Monte da Transfiguração, luego bajaron con depois Jesucristo desceram com Jesus Cristo del monte de la do transfiguración. Monte da Transfiguração. Y cuando E quando bajan, descem, cuando están bajando, quando estão descendo, vejam vocês, ellos habían visto eles tinham visto en el monte de la no Monte da Transfiguração a Moisés y Elías. a Moisés e Elias. Dice en San Diz em São capítulo Mateus 17, capítulo verso 9 en 17, adelante, versículo 9 em diante, cuando descendieron del monte, enquanto desciam do monte, Jesús les mandó diciendo, Jesus lhes ordenou: no digáis a nadie la a visión ninguém conteis a visão, hasta que el Hijo del Hombre até resucite que de o los Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. muertos. Fue una visión. Foi uma visão, Fue la visión foi a de la visão venida del Hijo del da Hombre en vinda su do reino, Filho do Homem em seu reino, con sus ángeles. com seus anjos. Ahora sigue diciendo, Agora continua dizendo: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, os discípulos o interrogaram: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondiendo Jesús les dijo, Jesus lhes respondeu: a la verdad Elías viene primero certamente Elias virá primeiro y restaurará e todas las cosas. restaurará todas as coisas. Mas os digo que ya Elías vino Mas digo-vos que Elias já veio y no le conocieron. e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Así también el Hijo del Hombre padecerá de Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan Então, el Bautista. entenderam os discípulos que lhes falaram a respeito de João Batista. Vean ustedes, Vejam vocês, ahí fue donde esos aí discípulos foi onde esses discípulos compreenderam que Juan el Bautista que João Batista era el Elías era o Elias que tenía que venir que en tinha ese que tiempo. vir nesse tempo. Porque cuando Dios promete Porque quando Deus promete, la venida del profeta a Elías vinda do profeta Elias es é viniendo al ministerio que vindo estuvo en el profeta ao ministério Elías, que esteve no profeta Elias, en otro velo de carne, em outro véu de carne, en otro hombre em outro homem del tiempo do presente, tempo presente, donde Dios cumple esa onde promesa. Deus cumpre essa promessa. Cuando Dios Quando Deus le dijo al profeta Elías disse ao profeta Elias que fuera y ungiera a que Eliseo en fosse lugar e suyo ungisse Eliseu em seu lugar y a Jehú e Jeú como rey de Israel como rei de Israel y a Asael como, e rey Azael de como Siria. rei da Síria. Vean ustedes, Vejam vocês, Eliseo Eliseu sería el sucesor seria del o profeta sucessor Elías. do profeta Elias. Y cuando Elías E le quando dijo, Elias disse: ¿qué tú quieres que yo haga o por que ti? tu queres que eu faça por ti? Pide lo que tú quieras Peça o que queres y te será e concedido. te será concedido. Eliseo dijo Eliseu disse que venga una doble que porción venha uma sobre mí del dupla Espíritu que porção está en ti. sobre mim do Espírito que está em ti.
Elías le dijo, Elias disse: cosa difícil. coisa difícil pediste. ¿Y por qué era una cosa E difícil? por que era uma coisa difícil? Porque una persona Porque uma pessoa no puede decirle a Dios, não pode dizer a yo Deus: quiero ser un profeta. eu quero ser um profeta, Y Dios seguida va a e decirle, Deus em seguida vai dizer: está muy bien, vas a ser un está profeta. muito bem, vai ser profeta. Dios desde antes de la fundación Deus, del desde antes mundo, da fundação do mundo, ha ordenado ordenou en su programa em seu programa cuántos profetas quantos profetas él tendría ele teria para enviar a la tierra para enviar à terra en su programa. em seu programa. Por lo tanto, Portanto, Dios envía Deus envia sus profetas seus profetas en los tiempos nos señalados por tempos assinalados por Deus, Dios, para diferentes edades para as diferentes eras y diferentes e dispensaciones. diferentes dispensações. No es por el Não deseo é de una pelo persona desejo de uma pessoa que esa persona puede que ser un essa profeta, pessoa pode ser um profeta, sino mas porque Dios porque Deus lo haya predestinado o tenha predestinado como un profeta como um profeta y lo haya enviado e o como un tenha profeta enviado como um profeta a su pueblo ao seu povo en este planeta. neste planeta Terra. Por eso, Por isso, cosa difícil coisa difícil había pedido el profeta Eliseo. tinha pedido o profeta Eliseu, Pero mas el profeta Elías o profeta Elias sabia lo que Dios le había o dicho. que Deus tinha dito, Que el profeta, que o profeta, sucesor de Elías, sucessor de Elias, sería Eliseo. seria Eliseu. Y ahora, E agora, la petición de Eliseo o pedido de Eliseu estaba correcto. estava correto. Y el profeta Elías E le o dijo, profeta Elias lhe disse: si tú me ves, se me vires, cuando yo sea quitado quando de eu medio de for ti, tirado do meio de ti, te será concedido te tu será concedido o teu pedido. petición. Pero si no, Mas me se ves, não me vês, no te será concedida la não te petición. será concedido o pedido. Y Eliseo E Eliseu siempre estaba pendiente. sempre estava atento de Elias. Cuando Elías decía, Quando Elias dizia: quédate aquí, fique aqui, que Dios me que envía Deus me envia ao outro lado do Jordão. Eliseo le decía, Eliseu dizia: yo no te dejaré. eu não te deixarei. Donde quiera que tú Onde vayas. queres que tu fores, eu vou contigo. Si la promesa era, Se a promessa era: se me vires, quando eu for tirado, cuando Dios me lleve, quando Deus me levar, porque Deus iria levá-lo en un carro de fuego, em um carro de fogo, ou seja, em um disco voador. será Será en esa misma forma nessa mesma forma en que Dios se llevará em que Deus levará a su iglesia. a sua igreja no rapto. Ahora, Agora, Elías Elias tenía que irse tinha que ir y Eliseo e Eliseu iba a quedar ia ficar como sucesor como sucessor del profeta Elías do profeta Elias e necessitava el mismo Espíritu de o Dios mesmo Espírito de y el Deus ministerio de e o Elías. ministério de Elias. Ese ministerio Esse Eliseo lo necesitaba ministério Eliseu necessitava nele y por eso e pidió por isso pediu esse ministério esse ministério en una doble em porción uma dupla porção. y no podía dejar a Elías E não podia deixar Elias, porque si lo dejaba porque ir solo se deixasse ir y sozinho Dios se lo llevaba, e Deus o levasse, no lo veía não o y veria perdía la e bendición perdia a bênção de tener una doble de porción ter uma dupla porção del espíritu do ministerial espírito ministerial del profeta Elías. do profeta Elias. Pero cuando cruzaron el Jordán, Mas quando cruzaram o Jordão, al otro lado del Jordán, ao outro lado do Jordão, vino un carro de fuego veio um carro de fogo en un torbellino, em um redemoinho, o sea, un ou platillo seja, um volador, disco voador, y se llevó al e profeta levou o Elías. profeta Elias. El manto se le cayó O manto caiu al profeta Elías. do profeta Elias. Eliseo vio Eliseu viu los carros de Dios os carros de Deus que se llevaron al que profeta Elías. levaram o profeta Elias, Carros de Israel, carros de Israel, carros de caballo carros de Israel, a cavalo de Israel, llevado a mi Señor, levaram o meu a Senhor, mi padre, o meu pai, porque era su padre espiritual. porque era o seu pai espiritual. Y un padre espiritual, E um pai espiritual, un profeta, como como Elias, siendo el padre espiritual de sendo o Eliseo, pai espiritual de Eliseu, era muy amado por su hijo era muito Eliseo. amado pelo seu filho Eliseu. Y cada profeta mensajero E cada profeta mensageiro de cada edad de cada era y de cada dispensación, e de cada vean dispensação, ustedes, vejam vocês, tienen hijos têm espirituales, filhos espirituais, los cuales os quais aman
a su padre amam o espiritual, seu pai espiritual, al mensajero o mensageiro que Dios les envía. que Deus lhes envia. Pero nuestro Padre Mas o celestial nosso Pai Celestial es Dios, é Deus, el cual usa o qual usa a esos mensajeros, esses mensageiros, a esos profetas. a esses profetas. También tenemos, Também temos, vean ustedes, al Padre de la fe, vejam vocês, o pai da fé, Abraham. Abraão. Y todos los creyentes E en Cristo, todos os crentes em Cristo, dice San Pablo, de São Paulo, que son hijos que são filhos del Padre de la fe, do pai da de fé, Abraham. de Abraão. Somos hijos de Abraham. Somos filhos de Abraão. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, cuando el profeta Eliseo, quando o profeta Eliseu, muy triste, llorando, muito él triste e chorando, ele toma el manto de Elías toma o manto de Elias y camina de nuevo hacia el Jordán, e caminha de novo para o Jordão, se para frente al Jordán para diante do Jordão, y él e ele no iba a regresar a nado. não ia regressar nadando. Él no iba a cruzar el Jordán. Ele não nadando. ia cruzar o Jordão nadando. Él se paró frente al Ele Jordán parou diante do Jordão y dobló su manto e dobrou o seu manto, como o profeta Elias tinha feito, y dijo, e disse: ¿dónde está el Dios de Onde Elías? está o Deus de Elias? Y hirió las aguas E feriu as y águas se abrieron. e se abriram. El Jordán se abrió O Jordão se abriu y Eliseo pasó en seco. e Eliseu passou em seco. Los hijos de los profetas Os filhos dos profetas estaban al otro lado. que estavam do outro lado, Cuando vieron esto, quando viram isto, dijeron, disseram: el espíritu de Elías O espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Se llenaron de alegría. Se encheram de alegria. El ministerio de Elías O ministério de Elias continuaba en la tierra. continuava na terra. Y cuando continúa E el ministerio quando de Elías en la continua o tierra, ministério de Elias na terra, hay grande há bendición grande bênção para todos los hijos de para Dios. todos os filhos de Deus. Es muy importante É muito importante siempre ver sempre ver onde está o ministério de Elias. Porque onde estiver o ministério de Elias, ese es el Elías esse é o Elias para esse tempo. y el Elías E o Elias, para aquel tiempo para aquele tempo del ministerio de do Eliseo, ministério de Eliseu, era Eliseo. era Eliseu. En él estaba el ministerio de Nele Elías. estava o ministério de Elias. Esa fue la segunda Essa foi a segunda vez, o segunda ou manifestación segunda manifestação del ministerio de Elías. do ministério de La Elias. tercera A manifestación terceira fue manifestação foi en Juan el Bautista. em João Batista. Jesús dijo, Jesus disse: él es aquel Elías Ele é aquele Elias que había de venir. que viria. ¿Y quién dice lo E contrario? quem diz o contrário? Nadie se atreve a decir Ninguém lo se atreve a dizer o contrário. Batista João Batista é aquele Elias que tinha que vir, preparándole el camino al preparando o caminho ao Senhor. E depois Señor. veio El Señor, o Senhor, el Mesías. o Messias. Cualquier persona podía decir, Qualquer pessoa podia dizer, pero es que Juan el mas Bautista é que João Batista es hijo del é sacerdote filho do Zacarías sacerdote y Zacarias su esposa. e sua esposa. nosotros estamos E esperando nós estamos esperando al profeta Elías, o profeta que Elias, se fue en un carro de fuego. que se foi num carro de fogo. Pero cuando Dios promete Mas quando Deus promete enviar de nuevo, enviar de al novo profeta Elías, o profeta Elias, es el ministerio del profeta Elías. é o ministério do profeta Elias em outro homem. Esa es la forma de Dios. Essa é a forma de Deus. Es en esa forma É nessa forma en que se cumple em que se cumpre la venida del a profeta vinda do Elías profeta Elias para preparar para preparar al pueblo o povo para la primera para venida a de primeira vinda de Cristo. Cristo. Las personas podían As decir, pessoas podiam dizer, y ahora para colmo, e agora, para cúmulo, João Batista dice que Jesús, diz que Jesus, el cual es primo de o él, qual é primo dele, dice que es el Mesías ahora, diz Jesús de Nazaret, que é o Messias agora, Jesus de Nazaré, ou seja, João Batista, agora diz que su primo, que seu primo, Jesus, es el Mesías. é o Messias. Pero Jesús Mas Jesus, sim, era o Messias. era el cumplimiento Era o cumprimento de la promesa da promessa de la primera da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Vino en una forma tan sencilla Veio de uma forma tão que las simples personas que as pessoas no se podían dar não cuenta podiam perceber que allí estaba presente que ali estava presente o Deus de Abraão, de Isaac, de Isaac e de Jacó, como había dicho como el profeta tinha Malaquías dito o profeta Malaquias en el capítulo no 3. capítulo 3. Vean ustedes, Vejam vocês, había enviado tinha enviado al mensajero um mensageiro prepararia el camino, que lhe prepararia o caminho, e esse foi João Batista. pero que continúa diciendo en Mas este mismo capítulo que 3, continua dizendo neste mesmo capítulo 3 de Malaquias, verso 1, versículo 1, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. de repente virá ao seu A quem templo o vós Senhor, buscais. a quem vós buscais. Y el ángel del pacto E o anjo do pacto, a quien a deseáis quem vosotros. desejais.
Ele vem. Diz o Senhor dos Exércitos. Quem viria? A quem estaria preparando o caminho João Batista? Ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ao anjo do pacto, o anjo do Senhor, que libertou o povo hebreu no Egito. O anjo do Senhor, que tinha aparecido ao profeta Moisés naquela árvore, lá no deserto, no Sinai, o qual tinha dito: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora vejam, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o anjo do pacto, agora viria no meio do povo hebreu em carne humana. Viria em carne humana na forma de um profeta. Por isso é que São João, capítulo 1, versículo 1 ao 14, nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. De onde vem a vida do ser humano? E dos animais? E de toda a criação? Do Verbo, que estava com Deus e era Deus. E o que é então o Verbo? O Verbo é o corpo teofânico de Deus, que estava com Deus e era Deus. Era Deus dentro desse corpo teofânico. E esse corpo teofânico é um corpo como os nossos corpos, mas de outra dimensão. Deus, estando nesse corpo teofânico, o qual, depois, no meio do povo hebreu e no meio de Adão e dos seus descendentes, foi visto na forma de um homem, de um varão, de um anjo. E esse homem da sexta dimensão é chamado o Verbo de Deus. Esse homem da sexta dimensão é a pessoa onde Deus estava metido, estava colocado, e desde onde Deus realizou toda a criação. Foi um homem quem realizou toda a criação. Mas um homem da sexta dimensão, chamado Verbo de Deus, que estava com Deus e era Deus. Deus criou para si seu próprio corpo teofânico na forma de um homem, mas de outra dimensão. Por isso, quando Deus criou o ser humano, encontramos que o criou à sua imagem. Ou seja, essa imagem, esse corpo teofânico da sexta dimensão. Nesse corpo teofânico viveu Adão por certa quantidade de tempo. E depois Deus lhe criou um corpo do pó da terra. Um corpo físico dessa dimensão. Agora encontramos o porquê os seres humanos não podem ver Deus nesse corpo teofânico, porque é de outra dimensão. Mas quando Deus se fez carne, Emanuel, esse menino que nasceu da Virgem Maria, o qual foi Emanuel, que traduzido é Deus conosco, quando se fez carne, pôde ser visto pelos seres humanos no meio do povo hebreu. E por isso podia dizer: o Pai e eu somos um. E quem me viu, viu o Pai. Ele disse que o Pai morava nele e ele morava no Pai.
Felipe queria ver o Pai. Mostra-nos o Pai, nos basta. E Jesus disse: tanto tempo faz, Felipe, que estou convosco e não me conheceste? Não sabes que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Ou vice-versa? E quem me viu, viu o Pai? O Deus Todo-Poderoso se fez um corpo teofânico. Desde esse corpo teofânico, realizou toda a criação. E depois criou para si um corpo de carne no ventre de Maria, uma célula de vida, a qual se multiplicou, célula sobre célula, e formou o corpo de Jesus, que nasceu em Belém da Judéia. E esse corpo de Jesus é um corpo sem pecado, porque veio por criação divina. Por isso Jesus dizia: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo, para tornar a tomá-la. E para colocar seu corpo por nós e morrer. Porquanto não tinha pecado para ser mortal, tomou nossos pecados e se tornou mortal, porque o salário do pecado é morte. Não havia outra forma para ele morrer. Tinha que tomar nossos pecados e morrer pelos nossos pecados e depois ressuscitar. E agora ele levou nossos pecados. Bem disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele os tomou. E quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo, aceitou, recebeu o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e recebeu os benefícios desse sacrifício. Ele já tomou nossos pecados e os tirou, mas se torna efetivo em nós quando recebemos. Se não recebemos, não se torna efetivo em nós o benefício do seu sacrifício na cruz do Calvário. Agora podemos ver quem é Jesus Cristo. É o mesmo Deus que se fez homem e habitou entre os seres humanos. Por isso podia falar ao mar e aos ventos e o obedeciam. E os discípulos de Jesus Cristo se perguntavam: quem é este homem que até fala ao mar e aos ventos e o obedecem? Ele é o Criador dos ventos e também do mar e de toda a criação. Vejam vocês, quando Pedro necessitava de peixes, porque tinha pescado toda a noite e nada tinha recolhido, Cristo disse: atire a rede à direita. E encontrou, e se encheu a rede, e teve que pedir ajuda. Cristo criou peixes para que Pedro os pescasse. Quando houve fome, em 2 ocasiões, no meio do povo que estava escutando, ele disse aos seus discípulos: não tem necessidade de ir, dai vós de comer. Eles diziam: não temos nada. E para tanta gente, mesmo que compremos alimento tal, não podem se alimentar. São muitos. Despeça-os. Jesus disse: não, dai-lhe vós de comer. Mas não temos nada exceto uns pãezinhos e uns peixinhos e uma criança por aí tem. Jesus disse: tragam isso aqui. Tomou os pães e os peixes, os abençoou e partia e dava aos seus discípulos que repartisse às pessoas. E ia se multiplicando até que todos comeram, os que estavam ali.
Em uma ocasião, 5.000 pessoas, sem contar as crianças e as mulheres. E em outra ocasião, 4.000 pessoas, sem contar as crianças e as mulheres. Por quê? Porque Ele é o Criador. Agora podemos ver quem é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É um personagem maior do que nós imaginávamos. É o maior personagem que existe, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que se fez homem, se fez carne, para morrer por nós. Agora podemos ver o que foi a primeira vinda de Cristo. Foi a vinda do Verbo, do anjo do pacto, do anjo do Senhor, em um véu de carne chamado Jesus. Jesus de Nazaré, o qual nasceu através de uma virgem chamada Maria, descendente do rei Davi. Nasceu lá em Belém da Judeia, conforme a profecia. A primeira vinda de Cristo foi o cumprimento das profecias messiânicas correspondentes àquele tempo. As profecias que falavam sobre a vinda do Verbo em carne humana. João deu testemunho, o apóstolo São João em seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 14, em diante, dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é o Senhor Jesus Cristo que veio 2000 anos atrás? O Verbo que se fez carne. A palavra que se fez carne. Ou seja, Deus, com o seu corpo teofânico, que criou para si um corpo de carne e viveu nesse corpo de carne 33 anos aqui na terra, como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Veio simples, que é a primeira vinda de Cristo. É a vinda do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vestido de carne humana. E agora, vejamos o que será a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo foi em forma simples. Porque quando Deus promete algo grande, é grande para Deus. Mas à vista humana é algo muito simples. O cumprimento dessa promessa tão grande. E agora, nós temos a promessa da segunda vinda de Cristo. E o que será o cumprimento da segunda vinda de Cristo? Para o último dia, para o sétimo milênio, será a vinda do Verbo, do anjo do pacto, vestido de carne humana neste último dia. Em Apocalipse, capítulo 19, nos diz assim, versículo 11 ao 16 diz: vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco, o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com o manto salpicado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Volta o Verbo de Deus.
volta neste último dia. E quem é o verbo de Deus? É o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que veio 2000 anos atrás, vestido de carne humana, em um véu de carne, chamado Jesus de Nazaré, nascido por meio da Virgem Maria, lá em Belém da Judeia. Veio manifestado neste véu de carne o anjo do pacto, o anjo do Senhor, como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. E para o último dia, temos a promessa da vinda do Verbo, e a vinda do Verbo, neste tempo final, será como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Diz, e os exércitos celestiais seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. De sua boca sale uma espada aguda para herir com ela as nações. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. E ele las regirá com vara de hierro. Ele as regerá com vara de ferro. E ele pisa o lagar del vino del furor e de la ira del Dios Todo-Poderoso. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua vestidura e em seu muslo tiene escrito este nome. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rei de Reis e Senhor de Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A vinda do Verbo, do anjo do pacto, do anjo do Senhor é neste tempo final, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para sentar-se no trono de Davi. Porque esse é o trono do Senhor Jesus Cristo, como filho de Davi. Ele se sentou no trono do Pai quando subiu ao céu. Mas esse não é o trono do Senhor Jesus Cristo. Esse é o trono do Pai no céu, no templo que está no céu. Mas o trono do Senhor Jesus Cristo é o trono de Davi, onde ele se sentará em sua segunda vinda como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, diz Jesus Cristo: ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O mesmo que o Pai fez no céu, quando Jesus subiu ao céu, é o que Jesus Cristo fará com o vencedor que estiver aqui na terra no tempo da sua vinda. Diz, eu lhe darei que se sente comigo no meu trono. E esse é o trono de Davi no meio do povo hebreu. Agora, que será a segunda vinda de Cristo para a igreja do Senhor Jesus Cristo e para o povo hebreu no último dia. Assim como houve um precursor para a primeira vinda de Cristo, Deus enviou um precursor para a segunda vinda de Cristo, o qual veio em espírito e virtude de Elias. E foi a quarta ocasião em que o ministério de Elias esteve manifestado na terra. E se vocês querem conhecer quem é o quarto Elias, ou quarta manifestação do ministério de Elias, ele é o reverendo William Marion Branham. Ele é o Elias que viria no tempo final, precursando a segunda vinda de Cristo. E agora,
Vejamos o que ele diz, que é Apocalipse capítulo 19, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Vejamos quem é. No livro dos selos em espanhol, página 277, diz o precursor da segunda vinda de Cristo orando: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, ou o Espírito de Cristo, entra em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? É o Espírito Santo. Jesus Cristo em Espírito Santo é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E porquanto a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é a segunda vinda de Cristo, temos então que ver na vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, na vinda do Espírito Santo, temos que ver o véu de carne, onde estará Jesus Cristo em Espírito Santo, vindo no cumprimento da sua segunda vinda. Temos que ver este mistério da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, para este último dia. O precursor da segunda vinda de Cristo, na mensagem do livro dos selos, em espanhol, na página 256, disse: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele verá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. É a palavra de Deus, o Verbo de Deus, o Espírito Santo vindo em carne humana no último dia, em um homem deste último dia. Isso será o cumprimento da vinda de Jesus Cristo, anjo do pacto, em Espírito Santo, manifestado em carne humana neste último dia. Portanto, necessitamos encontrar o véu de carne onde Jesus Cristo estará, em Espírito Santo, manifestado neste último dia, para poder ver a vinda do Senhor Jesus Cristo neste último dia, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Agora o véu de carne não será o Senhor Jesus Cristo, mas quem estará dentro desse véu de carne manifestado será Jesus Cristo em Espírito Santo, para assim chamar e juntar os seus escolhidos neste último dia e nos preparar para sermos transformados e raptados, e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos e ser levados todos à ceia das bodas do Cordeiro. Quando já estivermos transformados, então veremos o Senhor Jesus Cristo literalmente. Mas enquanto isso, estaremos vendo a Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado através de um véu de carne deste tempo final. E estaremos vendo também a Elias por quinta ocasião.
a Elias, que está prometido para vir no último dia, e será o ministério de Elias, por quinta ocasião, manifestado em um véu de carne, em um profeta deste tempo final. E também temos a promessa de que veremos o profeta Moisés, como foi mostrado no Monte da Transfiguração. Portanto, o ministério de Moisés estará novamente aqui na terra, e esse é o ministério dispensacional. Esse é o ministério que deu ao povo hebreu a lei. E Deus o envia neste tempo final, conforme a sua promessa, por segunda ocasião. Ele está prometido para vir. E será o ministério de Elias em um profeta deste tempo final. No véu de carne, em que estará esse ministério, estará também o ministério de Elias, e estará também o ministério de Jesus. Esses são os três grandes ministérios prometidos para aparecer no meio da igreja de Jesus Cristo neste último dia. E isso é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos neste último dia, para chamar e juntar todos os escolhidos de Deus com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, com os seus anjos, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Vimos o que será a segunda vinda de Cristo. Vimos o mistério da segunda vinda de Cristo. Sempre que Deus prometeu enviar um profeta que já veio no passado e teve o seu ministério, quando cumpre essa promessa, é o ministério daquele profeta vindo em outro homem do tempo presente. Assim é, para a vinda de Moisés por segunda vez, para a vinda de Elias por quinta ocasião, e para a vinda de Cristo por segunda ocasião. É a vinda do anjo do Senhor, do anjo do pacto, velado e revelado em carne humana, em um profeta deste tempo final. Mas esse profeta nem será Jesus Cristo, nem será o profeta Moisés, nem será o profeta Elias, mas nele estarão os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. Por quê? Porque nele estará o anjo do pacto, Jesus Cristo, em Espírito Santo, manifestado. E ele é quem tem os ministérios. Ninguém mais tem ministérios. Os tem Jesus Cristo. O Espírito Santo é quem tem ministérios, e ele os coloca de era em era e de dispensação em dispensação nos homens designados por Deus como profetas para essas eras ou essas dispensações. E para o último dia, Jesus Cristo disse em Apocalipse 22, versículo 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Ninguém poderá compreender essas coisas, esses mistérios da segunda vinda de Cristo com Moisés e Elias, a não ser que seja por meio do ensinamento de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, porque ele envia o seu anjo mensageiro para dar testemunho dessas coisas nas igrejas.
Quem é o mensageiro de Deus para todas as igrejas? Enviado por Jesus Cristo, o anjo do Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor Jesus Cristo, o profeta do Senhor Jesus Cristo, do último dia e da dispensação última, da última dispensação, da dispensação do reino, enviado por Jesus Cristo para dar testemunho de todas essas coisas que devem acontecer. Dar testemunho de todas essas coisas a todas as igrejas e a todos os seres humanos, para que recebam as bênçãos de Jesus Cristo em sua segunda vinda, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. O anjo do Senhor Jesus Cristo não vem discutindo com as igrejas, não vem brigando com os ministros, não vem discutindo com os ministros, não vem discutindo com os grupos religiosos, mas que vem com a revelação, com a mensagem de Jesus Cristo, dando testemunho dessas coisas a todas as igrejas, para que recebam as bênçãos de Jesus Cristo neste último dia, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Vimos para que Jesus Cristo envia o seu anjo mensageiro. Nele coloca os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus por segunda vez. Mas o anjo, mesmo com tudo isso, não é o Senhor Jesus Cristo, nem é o profeta Elias, nem é o profeta Moisés, mas que é um homem redimido pelo sangue de Cristo deste tempo final, no qual Jesus Cristo estaria manifestado em Espírito Santo neste tempo final, operando esses ministérios e por meio desse mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Ele disse em Apocalipse capítulo 4, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que em breve devem acontecer, as coisas que devem acontecer depois dessas, as coisas que devem acontecer depois das que já aconteceram, nestes 2000 anos que transcorreram. Agora vou te revelar as coisas que hão de acontecer no tempo final. Sobe aqui. Onde vamos subir? A era da pedra angular, onde estará Jesus Cristo velado e revelado, manifestado em seu anjo mensageiro, através do qual estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Estará nos falando com essa grande voz de trombeta, ou trombeta final. Por isso é que em Apocalipse 22, versículo 6, as coisas que Jesus Cristo disse que nos revelaria se subíssemos onde Ele estava, agora revela o anjo do Senhor Jesus Cristo, mas é Jesus Cristo, através do seu anjo, nos revelando essas coisas. Diz assim, Apocalipse 22, versículo 6, e disse-me o anjo essas palavras, são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. De quem são os espíritos dos profetas? De Deus. São espíritos teofânicos da sexta dimensão, enviados à Terra, em carne humana, para trazer a palavra de Deus. São espíritos ministradores aos herdeiros de salvação, enviados. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Assim o diz. Agora, continuamos lendo aqui. Enviou o seu anjo. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Para quê? Para mostrar aos seus servos, à sua igreja, aos filhos e filhas de Deus, dentre os gentios, e depois para o povo hebreu, mostrar que as coisas que em breve devem acontecer. Não é para brigar com os ministros, não é para discutir, é para revelar todas essas coisas que devem acontecer neste último dia, e assim
ser preparados para ser transformados e raptados neste último dia. Ninguém poderá conhecer essas coisas, a não ser que seja por meio do ensinamento de Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro. Para isso, envie o seu anjo mensageiro para ser um instrumento de Jesus Cristo. Este anjo mensageiro, esse é o anjo mensageiro que deu a João Apóstolo a revelação do Apocalipse. E neste último dia, Jesus Cristo enviará à Terra, em carne humana, a sua igreja, para nos dar testemunho, nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer. Nele estará Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado, nos revelando tudo o que nós necessitamos saber para ser transformados e raptados neste último dia. Vimos o mistério da segunda vinda de Cristo. Viram o que é este mistério? E está profetizado no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. É muito importante que neste tempo final as pessoas não façam o que Moisés fez. Na segunda ocasião em que esteve diante da rocha, em outro lugar do deserto, onde Deus disse: vai, fale à rocha e fale à rocha e dará água para todo o povo. Mas Moisés, cheio de ira, tomou a vara e foi com Arão e falou forte ao povo e feriu a rocha. E Deus se aborreceu e disse: porquanto não me honraste diante do povo, não entrarás à terra prometida. Moisés, vejam vocês, somente cometeu 2 erros que possamos mencionar. O primeiro foi quando pediu a Deus alguém que falasse por ele, porque ele não podia falar bem. E Deus lhe deu a Arão, seu irmão. E Deus lhe deu a Arão, seu irmão. E depois Arão lhe fez um bezerro de ouro ao povo hebreu. Trouxe problemas. E Arão também criticou Moisés, juntamente com Maria, irmã de Arão. Porque Moisés tinha tomado como esposa uma mulher de cor, uma mulher etíope, de pele escura. E eles estavam com racismos e Deus não se agradou disso. E feriu Maria com lepra. E Maria, a irmã de Arão, ao tempo depois morreu. Ou seja, não pôde entrar à terra prometida. E depois, mais adiante, Arão também morreu e não pôde entrar à terra prometida. Agora vejam vocês, quando Moisés feriu a rocha, naquela ocasião em que Deus disse: fale a rocha, não ferir a rocha, mas falar a rocha, porque a rocha é Cristo, e a rocha seria ferida em sua primeira vinda, mas não em sua segunda vinda. E Moisés foi com Arão, sabendo que tinha poder, e feriu a rocha, e Deus disse que não entraria na terra prometida por ferir a rocha quando Deus disse que falasse, porque estava rompendo o tipo e figura da segunda vinda de Cristo, que não é para ser ferida. Não há uma segunda crucificação, porque com a crucificação de Cristo na cruz do Calvário, Ele tirou o pecado do mundo. Para isso, foi a primeira vinda e sua morte na cruz do Calvário. Mas Moisés,
quando feriu a rocha, colocou o tipo e figura de uma segunda crucificação. E rompeu o tipo e figura correspondente à segunda vinda de Cristo. E não pode ocorrer uma segunda crucificação física. Portanto, haverá uma crucificação espiritual, uma segunda crucificação. Portanto, os ministros de todas as igrejas estão chamados a ter muito cuidado com relação à segunda vinda de Cristo. Não venham a crucificar a segunda vinda de Cristo espiritualmente. E lhe aconteça, como aconteceu ao povo hebreu, com a religião do judaísmo sob a lei. Seus líderes religiosos rejeitaram o Messias e pediram sua morte na cruz. E depois disseram: seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. E diziam: crucifica-o, não reinará este sobre nós. E depois encontramos que o juízo divino esteve caindo sobre o povo hebreu por 2000 anos aproximadamente, porque rejeitaram a primeira vinda de Cristo. Como será para aqueles que rejeitarem a segunda vinda de Cristo? Passarão pelos juízos da grande tribulação. Porque será contado como uma segunda crucificação, o qual foi tipificado no que Moisés fez ferindo a rocha naquela segunda ocasião. Agora podemos ver que temos que estar com nossos olhos abertos, nossos olhos espirituais, para neste último dia, que não nos escape o mistério do cumprimento da segunda vinda de Cristo. Como está profetizada sua vinda aqui na Bíblia, e como precursor da segunda vinda de Cristo, disse que será a segunda vinda de Cristo. Vimos as profecias da Bíblia que falam da segunda vinda de Cristo com seus anjos, e vimos também no Apocalipse a vinda de Cristo como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Também em Apocalipse capítulo 10, o anjo forte que desce do céu é Cristo em sua segunda vinda. E para este último dia, ele estará manifestado em Espírito Santo, em carne humana, em seu anjo mensageiro. Se encontramos o anjo do Senhor Jesus Cristo, estaremos encontrando a Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. E estaremos vendo o mistério do cumprimento da segunda vinda de Cristo em carne humana neste tempo final. Mas esse véu de carne não será o Senhor Jesus Cristo. Esse véu de carne será o véu de carne do anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual Jesus Cristo estará em Espírito Santo, manifestado, ungindo o seu anjo mensageiro e falando através do seu anjo mensageiro. O mistério do cumprimento da segunda vinda de Cristo. Esse foi o nosso tema para esta ocasião. Na tarde, estarei novamente com vocês
para continuar vendo estes mistérios do reino de Deus. Estaremos vendo o mistério de Cristo, Cristo, o mistério de Deus, Cristo, o mistério da vitória do amor divino. Cristo, o mistério da vitória no amor divino. Esse será o tema para esta tarde. Nesta ocasião, vimos o mistério do cumprimento da segunda vinda de Cristo. E onde estão os que veriam este mistério, entenderiam este mistério? Aqui estamos presentes neste último dia, na América Latina e no Caribe, porque a vós é revelado, é dado saber os mistérios do reino de Deus correspondentes a este último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho deste mistério da segunda vinda de Cristo. Mas recordem que lhes disse que o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo, para que ninguém venha dizer que eu disse que o anjo do Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo. Nem é o Senhor Jesus Cristo, nem é o profeta Elias, nem é o profeta Moisés. O que eu lhes disse é que no anjo do Senhor Jesus Cristo estariam os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta ocasião e de Jesus Cristo por segunda ocasião. E quem opera esses ministérios é o Espírito Santo. Ele é quem dá e opera ministérios. E os estará operando neste último dia no anjo do Senhor Jesus Cristo. O mesmo ministério do profeta Moisés e o mesmo ministério do profeta Elias e o mesmo ministério do Senhor Jesus Cristo. Esses são os ministérios que estarão sendo operados pelo Espírito Santo neste último dia no anjo do Senhor Jesus Cristo, em cumprimento a vinda do Filho do Homem com seus anjos, que é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, com os ministérios de Moisés, de Elias e de Cristo, manifestados no anjo do Senhor Jesus Cristo. Foi para mim um privilégio muito grande dar testemunho deste mistério, do mistério da segunda vinda de Cristo, com os seus anjos. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e em frente, recebendo conhecimento de todas essas coisas que devem acontecer neste último dia. Será até a tarde. Primeiro Deus, teremos um recesso de ao redor de quanto tempo, Miguel? Ao redor de 1 hora, hora e algo. Já anunciarão a que horas começaremos a segunda atividade e estarei dando testemunho novamente dessas coisas que devem acontecer neste tempo final. E estarei dando testemunho sobre o tema Cristo é o mistério da vitória do amor divino. Que Deus abençoe e os guarde e até a próxima atividade.